Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. A partir de hoje, nós entramos nesse tempo do Natal, num período mais intenso de preparação, nesse tempo do Advento, num período mais intenso de preparação para o Natal, que é então a novena de Natal. Começamos hoje, vamos até o dia 25. As novenas que fazemos nas nossas casas muitas vezes podem começar antes, porque geralmente elas terminam no dia 24. Aqui são duas possibilidades diferentes, mas que podem ser, pelas quais a gente pode optar, né? O fato é que a liturgia, então, a partir do dia 17, ela dá uma guinada, né? Até então predomina a figura de João Batista. A partir de agora nós vamos nos centrar nas figuras de José, de Maria e assim por diante. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Mateus 1, 1 a 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazão. Naazão gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed. Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, e de Davi até o exílio na Babilônia, 14, do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, quantos nomes diferentes nós temos aqui em nosso evangelho de hoje. Tanto Lucas quanto Mateus trazem aquilo que nós chamamos então de genealogia de Jesus, com suas particularidades. O que podemos pensar diante de tantos nomes? Eu, você, somos muito mais do que nomes, certo? Muito mais do que nomes. Somos uma pessoa, somos uma história, somos uma família, e é justamente nesse contexto que nós podemos considerar cada um destes nomes. Ou seja, são pessoas
famílias que foram alcançadas de uma maneira ou de outra pelo plano de Deus, pela vontade de Deus. Pessoas que foram inseridas no projeto de amor de Deus, que tinha um ponto alto, que tinha de chegar na plenitude, que era a vinda de nosso Senhor. Vejam só, amados irmãos e irmãs, ao longo dessa história que envolveu tantas pessoas, nós temos homens santos, outros nem tanto, nós temos alguns que fizeram muito mal ao povo de Deus, reis que não foram fiéis àquilo que Deus predispunha e pedia, e assim por diante. Mas mesmo em meio às fraquezas, infidelidades, que algumas, por exemplo, culminaram com exílio, mesmo em meio a isso tudo, Deus realizou a sua obra. E nós aqui somos convidados como que a pensar também numa genealogia espiritual. Esses que foram se sucedendo de alguma maneira por encargo de Deus ocupavam um espaço. Eram aqueles responsáveis, sobretudo depois de Davi, por conduzir o povo de Israel. Mesmo antes nós temos aqueles desde os patriarcas que foram sendo responsáveis também por acolher a voz de Deus e deixar-se conduzir por ela. E isso permitiu que uma nova geração fosse gerada, viesse na busca por, então, dar continuidade ao plano de Deus. Quando se sucederam reis que fizeram mal ao povo, que desobedeceram a nosso Senhor como Pai, permitiu os castigos para corrigir e reconduzir o seu povo, a sua descendência. Aqui todos então têm alguma ligação com o nosso Senhor, um parentesco com o nosso Senhor, mesmo aqueles que não foram santos, não foram fiéis. E vejam só, nós temos uma raiz de santidade, Abraão, aquele que foi provado na fé e foi confirmado na fé, e nós temos um fruto que é o mais santo de todos, é o próprio Jesus. Jesus, a quem foi confiado São José como pai, né? Ou seja, pai. Jesus teve São José como pai, que garantiu-lhe a descendência. A Virgem Maria também de família, nós podemos dizer assim, de família nobre no que diz respeito à descendência, né? Não no que diz respeito à realeza. E no meio disso tudo, então, nós vemos como Nosso Senhor vai conduzindo o rumo da história. E somos convidados, então, como lhes dizia antes, a refletir exatamente sobre isso. Que geração nós estamos plantando, né? Que geração nós estamos preparando para o que vem depois? O que nós estamos fazendo para contribuir com a fé das novas gerações? Deixando que vivam as suas escolhas numa liberdade que de liberdade tem muito pouco? Pais que deixam seus filhos escolherem o que querem fazer no sentido mais profundo, quando não tem nem a consciência do que se trata. Vou ser bem concreto, né? Pensemos em pais que deixam seus filhos escolherem se vão ter fé ou não vão ter fé. Primeiro precisam ter fé para depois compreender o que é a diferença que a fé pode fazer. Mesmo nas questões da vida e da sexualidade, quantas ausências de pais irresponsáveis que podem deixar uma liberdade profundamente danosa que não faz bem nenhum, né? Então, aqui, só um ponto concreto, né? Ou seja, que geração vai ser gerada a partir dessas ausências? Que gerações podem ser geradas a partir de uma escravidão do pecado, do materialismo, ou de uma liberdade, digo de novo, em relação às redes sociais, se ouve e se experimenta tudo de qualquer forma, sem ter um filtro, sem ter um juízo, sem ter um critério para julgar o que é bom e o que não é bom. Como nós vamos poder permitir que Deus reconduza o rumo da história, mesmo no meio dos erros e das fraquezas humanas, quando nós não estamos em sintonia com esta vontade de Deus, com esta, preciso dizer, não apenas vontade de Deus, mas com essa verdade inscrita no ser humano, de uma liberdade que não é simplesmente feita de coisas secundárias ou banais, de uma liberdade que não é simplesmente fazer o que se quer, mas é alcançar o bem,
Nós somos feitos livres para alcançarmos, abraçarmos e aderirmos àquele bem que nos satisfaz por inteiro e que não deixa marcas ruins na nossa história. Essa é a genealogia da qual nós somos chamados a fazer parte. Uma genealogia espiritual fundada naquele sangue que foi derramado, que transforma espiritualmente o nosso sangue, porque justamente é o sangue que dá a genealogia. Então nós podemos dizer, é aquele sangue que converte o nosso coração, purifica a nossa alma, que é o de nosso Senhor derramado na cruz. Ele vai gerando em nós transformações que permitem que nós possamos também ajudar os outros no caminho de uma intensidade profunda de amor a nosso Senhor. Então, é preciso que tenhamos isso muito presente para que possamos também nós nos colocarmos diante desse grandíssimo mistério do amor de Deus, que, vejam só, se fez carne. Poderíamos nós imaginar que Deus moveria a história e o mundo, as pessoas, respeitando as suas liberdades. Justamente por isso nós temos aqui na genealogia de Jesus gente ruim, gente que não foi fiel, respeitando as liberdades. Poderíamos imaginar que Deus realizaria o mistério da sua encarnação, ou seja, do seu Filho, do Deus que envia o seu Filho para assumir a nossa condição humana e morrer em nosso lugar. Vejamos a grandeza. Não podemos dizer que Deus está distante. Não podemos dizer que não sabemos o que Deus quer de nós. Não podemos dizer que Deus não se preocupa conosco, que é indiferente às nossas mazelas, às nossas cruzes, às nossas dores. Se Ele veio e se fez carne. Então, meus amados irmãos e irmãs, pensemos muito nisso. Não podemos ser indiferentes. Precisamos manter viva a história da salvação para que ela se espalhe e alcance todos aqueles que Deus quer a quem ela chegue. Ou seja, todos, né? Nosso Senhor morreu por todos. E peçamos a Deus que se permita se servir de nós como instrumentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coloquemos nas mãos da Virgem Santíssima a vida e a família daqueles que hoje celebram seu aniversário e aniversário de casamento, pedindo que a sua poderosa intercessão seja-lhes preciosa e valiosa para que no caminho desta vida possam seguir a vontade de Deus, abraçá-la com todo o amor e alcançar também com os seus a salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossas famílias, vossos lares, vossos locais de trabalho e atividades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um abençoado dia.